Capítulo 48. O método de cultivação de Yunti era muito simples, mas ao mesmo tempo, muito extremo e assustador. Usando o imenso poder de impacto da cachoeira, ele dispersou completamente sua energia profunda, enquanto suportava uma quantidade substancial de trauma que era infligido à sua força vital. Então, sob este estado de quase esgotamento, ele explorou e superou os limites de seu corpo e força profunda. Pois superar seus limites também significa dar mais um passo. No entanto, durante este processo, até mesmo o menor traço de desatenção resultaria em morte instantânea. Depois, ele entrou no líquido medicinal feito de vinhas do crânio demoníaco. Essas vinhas tinham um forte veneno, e também estimulavam intensamente o corpo. Depois que Yunti perdeu a consciência, as células na superfície do seu corpo continuaram a espasmar, contrair, e se fortalecer sob tal estimulação. Isso acelerou o processo de cicatrização, e forçou seu corpo um passo além, rompendo seus limites. Quanto ao veneno da vinha do crânio demoníaco, Yunti, que possuía a pérola de veneno do céu, não ficaria intimidado nem mesmo em sonhos. Foi assim que, essencialmente, ele passou os últimos dias. Ele treinou com a sua vida em risco usando este método extremo, como se fosse um louco suicida. Se você está tão desesperado, eu naturalmente não vou impedi-lo. Então, por quanto tempo você está planejando ficar aqui e treinar? Disse Jasmine arrogantemente com a sua voz encantadora. Claro que será até eu conquistar esta cachoeira. Disse Yunti com determinação, enquanto um vislumbre de firmeza brilhou em seus olhos. Se eu não puder nem mesmo conquistar uma mera cachoeira, que qualificações tenho eu para ir atrás do meu objetivo? Tudo bem, então esta princesa vai observar quanto tempo você precisará para conquistar esta cachoeira. Mas antes disso, o rosto delicado de Jasmine se virou, e neste momento, seu rosto revelou um toque de timidez. Vá comprar um novo conjunto de roupas para mim imediatamente. Incluindo roupa íntima, sapatos e fitas de cabelo. Isso é realmente necessário. Eu acho que o seu traje atual parece muito bom. Yunti avaliou Jasmine de cima a baixo, e disse seriamente. Se você não for e comprá-las eu vou ficar com raiva. Imediatamente, uma aura congelante cheia de intenção assassina começou a ser emitida do corpo de Jasmine. Tudo bem, eu vou assim que terminar de recuperar a minha força profunda. Yunti se ajustou na lagoa medicinal, enquanto acalmava seu coração e respiração, ele sentiu suas veias profundas, que estavam mais uma vez completamente vazias, lentamente se enchendo. Um pouco mais tarde, ele de repente perguntou, Jasmine, antes de você entrar na pérola de veneno do céu da última vez, parecia haver uma pergunta que você não me respondeu. De onde você realmente veio? Você é a princesa de algum tipo de império? Jasmine levantou-se, e disse inexpressivamente, claro, sou uma princesa, mas não uma princesa imperial. Quanto a de onde eu vim? É um lugar que você não reconheceria mesmo se eu dissesse. E este lugar? É extremamente distante. Pelo maneirismo de Jasmine, ela claramente não queria responder completamente à pergunta. Yunti pensou um pouco e disse, se é assim tão longe, por que você veio para a cidade da nuvem flutuante? Você foi forçada a fugir de lá por essas pessoas que te perseguiam. As sobrancelhas bonitas e delicadas de Jasmine imediatamente franziram, e ela disse friamente, todas as pessoas que me perseguiram já estão mortas. Mas eu não esperava que elas realmente tivessem este tipo de veneno tabu. Eu, na verdade, fui envenenada de surpresa. Quanto à razão pela qual vim a este lugar, foi para encontrar as 5 áreas secretas do Deus maligno, mencionadas nas memórias do sangue dele. Entre elas, uma estava vagamente em torno da área oriental do Império Vento Azul. Enquanto eu estava procurando por ela, o forte veneno se ativou. O resto da história você já deve entender. 5 áreas secretas do Deus maligno. O rosto de Yunti estava cheio de perplexidade.
As memórias do Deus maligno tinham mencionado que este profundo continente dos céus foi criado pelo Deus maligno naquela época. Neste profundo continente dos céus, ele tinha 5 locais de refúgio. Antes de sua queda, ele deixou 5 sementes nestes respectivos lugares. Ele também esclareceu que, Jasmine deu uma olhada em Yunche, apenas aqueles que tinham herdado o seu poder seriam capazes de encontrá-las. Isso significa que só nós seremos capazes de encontrá-las. Uma onda de excitação atingiu Yunche, e ele se apressou a dizer: o que são exatamente essas 5 sementes? Elas são Puldarussas. E como é que eu vou encontrá-las? Como eu saberia? Mas já que é algo deixado pelo Deus maligno, como elas poderiam ser inúteis? No entanto, o você de agora deve parar de ter esses pensamentos estranhos. São as áreas secretas do Deus maligno. O nível de força nas áreas circundantes certamente será escandalosamente alto, você não seria capaz de tocar ou nem mesmo de chegar perto delas. Algum dia, quando você for capaz de desprezar tudo e todos no Império Vento Azul, pensaremos sobre isso. Jasmine disse essas palavras como um ancião, orgulhosa de sua sabedoria e experiência. Yunche só pode fechar a boca, guardar seus pensamentos para si, e silenciosamente recuperar sua força profunda. 7 dias tinham se passado, então não havia praticamente chance nenhuma de Xiao Kuang-yun continuar dentro da Vila Floresta Saiyan. Yunche pegou um novo conjunto de roupas na pérola de veneno do céu, se trocou, e então voltou para a vila com apenas um objetivo em mente: comprar um novo conjunto de roupas para Jasmine. Mas no final, Yunche voltou de mãos vazias. O processo foi assim. Jasmine, que tal essas roupas? Elas parecem muito boas. Não quero. Eu nunca uso qualquer coisa roxa. Então, que tal esta? Como pode os vestidos deste lugar serem tão rudes? Como pode esta princesa vestir algo tão bruto? Esta é apenas uma vila remota, e as roupas desta loja poderiam ser consideradas as mais luxuosas. Não faz diferença contanto que você aceite as roupas. Eu prefiro não vestir nada do que usar algo tão bruto. Eu não quero nenhuma dessas roupas. Espere até que eu tenha conquistado a cachoeira, então eu vou estar indo para a cidade Lua Nova. Definitivamente terá roupas melhores lá. Se você não quer as roupas daqui, nós vamos ter que comprá-las depois. Ou melhor, vamos conseguir algumas calcinhas primeiro. Você quer morrer? Vamos apostar para ver se eu não mato você agora mesmo. Sem saber, 4 meses tinham sutilmente se passado. Cordilheira do Dragão Escarlate, cachoeira nas montanhas. A estação já tinha, discretamente, se tornado em inverno. A água da cachoeira começou a tornar-se cada vez mais congelante. No entanto, um jovem realmente estava sob a cachoeira durante esta época do ano. A parte superior de seu corpo estava exposta, e seus olhos bem fechados conforme ele deixava o fluxo violento de água gelada freneticamente acertar seu corpo. Mas seu rosto não vacilou, era como se ele estivesse enraizado lá, parecia uma pedra imóvel. Em seu corpo, energia profunda era emitida desesperadamente para se defender do impacto do fluxo de água. Até que a última porção de energia profunda foi completamente esgotada. Bum! O corpo do jovem começou a vacilar um pouco. Em seguida, quando finalmente ficou incapaz de aguentar mais, ele caiu na piscina torrencial de água. Escalando para fora da piscina com dificuldade, Yunche respirava pesadamente, enquanto caminhava até a pequena lagoa que cavou e entrava nela. Ele então pegou algumas pílulas feitas por ervas medicinais de cor preta que estavam ao lado do lago e colocou-as na boca. Elas eram pílulas profundas de recuperação de classe baixa sintetizadas com vinhas areia de ferro recolhidas da área circundante. Elas poderiam ligeiramente aumentar a taxa de recuperação da força profunda por um certo período de tempo. Depois de consumir as pílulas profundas de recuperação, Yunche deu um longo suspiro de alívio, fechou os olhos, e entrou em um estado de meditação. Suas 54 entradas profundas estavam todas abertas, e se recuperavam rapidamente do grave déficit de força profunda.
Nestes poucos meses, ele ficou o tempo todo na borda desta cachoeira. Ele ultrapassou seus limites de novo e, ao mesmo tempo, nenhum dano ou ferida irreparável foi causado, tudo por causa da sua imersão no líquido de vinhas do crânio demoníaco. Jasmine olhava para ele de longe em completo silêncio. No que diz respeito ao método de cultivação suicida de Yun-Che, ela já tinha se acostumado a observá-lo. Ela esperava que Yun-Che só fosse capaz de suportar esse tipo de treinamento por alguns dias. Mas o que a deixou absolutamente espantada, era que por um total de 4 meses, ele fez a mesma coisa, todos os dias, sem relaxar um único dia. No entanto, esta cultivação insana definitivamente não era porque ele tinha perdido a cabeça. Sempre que ele sentia que a carga ou o dano em seu corpo estava muito alto, ele iria retornar imediatamente para a lagoa medicinal de vinhas para deixar o seu corpo se recuperar e se fortalecer lentamente. Conforme o tempo passava, a quantidade de vinhas do crânio demoníaco que ele coletava todos os dias aumentou cada vez mais, e o líquido extraído dessas vinhas tornou-se ainda mais denso. A concentração era alta o suficiente para que um praticante no reino profundo elementar morresse imediatamente após ficar submergido por apenas 5 ou 6 segundos. 1 hora e meia depois, Yun-Che abriu os olhos e saltou para fora do pequeno lago. Ele limpou o corpo, agarrou o coelho assado restante de sua refeição anterior, e começou a devorá-lo. Sua perseverança durou 23 segundos, um pouco melhor em comparação com a última vez. Jasmine veio para o lado dele, com os braços cruzados em frente ao seu peito delicado, conforme ela disse isso sem emoção alguma. Nesse ritmo, em mais 1 mês e meio, você será capaz de avançar para o 5º nível do reino profundo elementar. Esta velocidade pode ser considerada não tão ruim. Começando do zero, ele alcançou o 1º nível do reino profundo elementar em 7 dias, alcançou o 2º nível em 1 mês, o 3º em 2 meses e meio, e 10 dias atrás, ele também tinha chegado ao 4º nível do reino profundo elementar. Esta velocidade não é apenas não tão ruim, mesmo dentro de toda a história da cultivação profunda no Império Vento Azul, essa velocidade era considerada algo nunca visto antes. As 54 entradas profundas de Yun-Che estavam totalmente abertas, ele estava bem familiarizado com a estrutura do corpo humano, com a constituição das veias profundas, e com o processo de cultivação quanto ao treinamento nos caminhos do profundo. Acrescentando sua imensa determinação em treinar, a qual ignorava até o dia e a noite, como se sua vida dependesse disso, a possibilidade de ter esse tipo de velocidade surpreendente não era, de forma alguma, apenas um exagero. No momento, não só a sua força profunda era incomparável ao estado em que estava 4 meses atrás, seu corpo também se tornou excessivamente resistente. No entanto, o aumento na força da proteção profunda era apenas uma pequena parte do motivo. A maior razão era que ele tomou o impacto da água e se banhou no líquido de vinhas do crânio demoníaco por uma quantidade incontável de tempo. Apesar de sua força profunda estar apenas no 4º nível do reino profundo elementar, talvez a força de seu corpo não pudesse ser derrotada nem por praticantes no 6º nível do reino profundo elementar. Então, quando você vai me ensinar técnicas profundas? Você já nomeou a si mesma como minha mestra faz 4 meses, mas ainda não me ensinou nada. Disse Yun-Che enquanto comia. Você claramente sabia sobre os conceitos básicos de treinamento no profundo, então você obviamente não precisou de mim para ensinar-lhe algo. Jasmine endureceu seu rosto, e usou um olhar com a dignidade imponente de um mestre. O que você atualmente precisa fazer é consolidar o reino profundo elementar. Depois de você ter ultrapassado o reino profundo elementar e ter entrado no reino profundo nascente, eu irei, naturalmente, lhe ensinar técnicas profundas. Conforme falou até aqui, a expressão nos olhos de Jasmine de repente oscilaram, e sua voz também abaixou de tom. Alguém está vindo. Não tem pessoas que vêm aqui de vez em quando. Disse Yun-Che casualmente. Há 5 pessoas ao todo, suas forças profundas estão todas no reino profundo do céu. E um deles, já está meio passo no reino profundo imperador.
Jasmine ligeiramente franziu a testa enquanto sua voz levemente enrijeceu em grande concentração. O que? Yunti quase mordiu a língua enquanto gritou, sem compostura alguma. Reino profundo do céu. Porque os praticantes no nível do reino profundo do céu aparecerão nesta pequena vila da floresta Saia na Cordilheira do Dragão Escarlate. O reino profundo do céu era o auge do Império Vento Azul. Era algo em que só uma pessoa como Shuyu ele poderia estar. Geralmente, essas pessoas recebem a idolatria de muitos, eles são uma existência transcendente. Meio passo no reino profundo imperador. Ou seja, ele estava no 10º nível, no ápice do reino profundo do céu. Era um ser extremamente forte, que estava a apenas meio passo de distância do reino profundo imperador. Esta força era uma existência final que tinha poder suficiente para tocar no título de top 10 do Império Vento Azul. Esses tipos de pessoas são geralmente aqueles que nascem das enormes facções antigas e influentes. Mesmo dentro dessas enormes facções, as suas posições seriam extremamente elevadas, porque era fundamentalmente impossível para eles serem vistos por plebeus comuns. Porque eles apareceram em uma área tão remota. Não só isso, eram 5 deles ao mesmo tempo.